Graça e paz, amados, como é maravilhoso entender que Jesus, ao ser batizado, João até hesitou em batizar Jesus, mas Jesus insistiu para que se cumprisse, né? E ele nos deixasse o exemplo. Então o maior exemplo é Jesus. Muitas pessoas dizem assim: pastor, eu já fui batizado. Ok, foi batizado em que fé? Na fé dos seus pais, quando você era criança? O seu batismo foi por imersão, como foi o de Jesus? Jesus foi ao rio, ele foi imerso. Paulo deixa muito claro que o batismo, eu preciso declarar Jesus, eu preciso crer, só tem uma razão de eu ser batizado, é crer no Senhor Jesus de todo o meu coração, e aí eu decido obedecer a Jesus. Então, quando criança é batizada, ela não se batiza, não tem consciência, né? E a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado. Então nós precisamos crer para ser batizado. O batismo sem eu crer, outra pessoa crer, ele não tem praticamente validade, porque foi na fé de outra pessoa. Então nós olhamos aqui, Jesus, ele foi batizado, ele desceu as águas do Rio Jordão, imerso. Paulo vai dizer que é simbolizando um sepultamento, é enterrada a pessoa na água e é retirado como morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura. Jesus então é batizado e ao sair das águas ele recebe os céus abertos, né, o Espírito Santo descendo, né, em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se a voz que dizia: esse é o meu filho amado. Ok, os céus declararam a identidade de Jesus, o filho amado de Deus, que dava muito prazer ao Senhor. Agora, primeira coisa que acontece em Mateus 4, Jesus é levado para ser tentado pelo diabo ao deserto. Olha o que diz do verso 1 ao verso 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Olha só, Jesus tinha acabado de receber que ele era filho amado de Deus. Agora o diabo vem, primeira coisa, colocar em dúvida, querer colocar em xeque, né, a filiação do Senhor. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus, nessa resposta, ele está definindo o que é um filho e o que é uma criatura. O homem, ele é criatura, ele passa a ser filho quando ele recebe o Senhor. Então, como eu posso saber se eu sou só uma criatura ou se eu já sou um filho? Se eu sou só uma criatura, eu só vivo do pão, né? Agora, se eu sou filho, eu vivo do pão também, mas o que me alimenta, o que me sustenta, o que dirige a minha vida é a palavra que procede da boca de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, as pessoas que só se alimentam do pão, né, e não têm na Bíblia o alimento, não são filhos, porque o filho recebe do maná do céu. O filho se alimenta da palavra de Deus. Quem não é filho, não faz falta, né? Está ali o vazio, ele tenta preencher com tantas coisas e só pode ser preenchido com o pão do céu. Mas ele tenta preencher com tantas ocupações e coisas. Então, Jesus aqui define que ele era um filho de Deus. E ele não ia se submeter ao pão terreno, mas ele ia se submeter à vontade do Senhor. E ele resistiu ao diabo com a palavra do Senhor. Olha que tremendo. Primeira coisa que o diabo fez foi querer colocar em dúvida a filiação. O inimigo vai tentar colocar sempre em dúvida a minha filiação e a tua filiação. Não podemos ceder, porque somos filhos do Deus vivo e nada pode roubar isso. E nos alimentamos e nos sustentamos, sim, pelos alimentos desse mundo, mas o que governa, o que dirige, o que sustenta a nossa vida é a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Que eu e você venhamos nos alimentar nesse dia da palavra que procede da boca de Deus. Que Deus nos abençoe.